Fala rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal Arthur da Costa. Bom, eu sou o Arthur, primeiramente deixa eu me apresentar. Tenho mais de 5 aprovações em concursos públicos, das quais aí 2 eu figurei entre os primeiros colocados. PMDF, 47º, posição 47 do concurso na ampla concorrência, segundo lugar nas cotas. Guarda Civil Municipal do Estado de Goiás, sexto lugar. Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Federal do ano de 2021 por cargo de agente, no qual eu passei com apenas 19 anos. Banco Regional de Brasília. Bom, vamos lá. Hoje aqui eu vou trazer uma dica para vocês, na verdade aí uma forma de estudar mapeamento de erros para aumento do acerto de questões aí. Bom, se você já atingiu aquele limiar, você está num platô aí de acertos, pô, então não consigo sair dos 70%, 65% de acertos, eu vou te ensinar uma forma que você vai passar de 80% de acertos, se você fizer da maneira correta. Bom, vamos lá, vou te levar agora para a tela aqui do computador para me te mostrar aí o passo a passo. Bom, vamos lá. Aqui na tela do tablet aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar primeiro o repetitivo no sentido mecanizado. Você não pode ir lá, responder a questão, viu se errou, acertou, só contabiliza o erro e acerto no sentido numeral. Você tem que ter uma avaliação para você saber ali o que você está fazendo. Por que você está errando, por que você está acertando. Esse estudo técnico e clínico é o que vai te levar à aprovação. Foi o que me levou 5 vezes à aprovação e é o que vai te levar também. Bom, o estudo por questões é uma ferramenta extremamente poderosa. No dia da sua prova, você não vai levar seu caderno, você não vai levar seu professor da videoaula, você não vai me levar, você vai fazer questões. Na sua prova são 120 questões, 80 questões, 60 questões. São questões. E é isso que você precisa fazer em casa. Vamos lá. Primeiro cenário aqui, então, como que a gente vai analisar, então, as nossas questões. Primeiro cenário é o cenário de erros. Então, quando que a gente vai analisar os nossos erros? Primeiro cenário, você errou a questão porque você não sabia o conteúdo. Então, você está fazendo ali uma questão de múltipla escolha, então ali tem a alternativa A, B, C, D, E, e você, porventura, acabou esquecendo, né? Esquecendo não, você não viu o conteúdo, né? Você estava estudando, pegou a questão ali, por exemplo, de um assunto de direitos individuais, no direito constitucional. No entanto, aí essa questão ela era ABCDE e ela trazia vários assuntos, em cada alternativa um assunto diferente. Então você errou por causa desse motivo. Nesse cenário, se está dentro do seu edital o assunto, se você está ali dentro da sua progressão, você pode até adiantar e já ver esse assunto ali de maneira superficial, pode ser até no próprio comentário da questão, somente para fim de conhecimento. Mas aqui você não precisa se preocupar tanto, beleza? Agora, o segundo cenário aqui já é um cenário que eu indico que você tenha uma certa atenção e até mesmo se você incorre muito nesse quesito aqui, que você tenha uma preocupação, que é o esquecimento. Então, se você está errando muita questão por esquecimento, está indicando que você tem uma deficiência em revisão. Se o seu esquecimento é de uma disciplina que você estudou há um mês, 2 meses, 3 meses atrás e você nunca mais viu ele, cara, você nem sabe revisar. Você precisa revisar. Agora, se você está revisando aí, pô, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, né? E ainda assim está esquecendo, é interessante que você veja aí qual é a manobra de revisão que você está utilizando, né? A ferramenta. Seja resumo, Anki, o que quer que seja. Se você tiver pelo Anki, dificilmente você está aqui. Mas por resumo, e se seu resumo for feito por você mesmo, talvez aí seja interessante você pegar resumo de terceiro, ou até mesmo aí revisar os seus resumos, refazer, né? Confusão de conceitos. Aqui é interessante que você faça também um material. Aí esse material ele tem que ser rápido, tem que ser de consulta rápida. Você bateu o olho ali, você já sabe de que assunto está tratando, você não precisa ficar lendo muito, beleza? O material tem que ser muito visual. Então, pô, tô confundindo ali os institutos de acordo de não persecução penal, por exemplo, com suspensão condicional do processo, livramento condicional, faz uma tabelinha ali e aí você vai bater nesse tópico. O erro aí por leitura rápida. Então você está fazendo a questão ali, você não tem paciência, você não tem o hábito de ler, você não tem o hábito de fazer questões. Esse cenário que acontece quando a pessoa está ali muito no início do estudo por questões. Aí você acaba errando mesmo por conta dessa deficiência, beleza? De leitura. Então você lê muito rápido, ansioso, não consegue chegar ao final da questão. Interpretação, aí aqui é um tópico importante. Muita gente, às vezes, estuda ali as disciplinas que gosta. Eu mesmo não gosto muito de português. Então, pô, eu dou um foco muito grande aí em processo penal, direito penal, direito processual penal. No entanto, eu não dou um foco, por exemplo, em português. Provavelmente eu vou errar alguma questão dessas disciplinas que eu gosto, porque eu não estou
habituado a estudar português. Então, tem uma dificuldade de interpretação. Principalmente se você teve uma formação de nível básica e médio muito ruim, é interessante que você dê muito foco em português. Português é a base das questões. A gente chama essas disciplinas de básicas, português, raciocínio lógico, informática e outros sentidos, não é à toa. É porque interpretação e português é a base de todas as outras questões. Beleza? Bom, vamos lá. O outro cenário aqui já é um cenário que muita gente não dá atenção e é um cenário importante também, que é o cenário quando a gente acerta a questão. Você tem que fazer também a análise dos seus acertos. Se você acertou porque você sabia o conteúdo, isso aqui vai influenciar no seu estudo semanal. Por exemplo, se eu já domino lei penal no tempo, por que eu vou ficar batendo muito tempo de estudo aqui nesse assunto, sendo que eu já acerto muita questão, sendo que eu já domino, sendo que eu lembro, se me perguntar um assunto que eu sei responder. Bom, então aqui, esse acerto por esse motivo, ele vai diminuir a frequência que você estuda a disciplina. Se você confunde o acerto, ou você acerta por confusão, desculpa, por exemplo, você acertou, mas ali você estava pensando em outro assunto. Por exemplo, você confundiu a pena do homicídio com a do feminicídio, mas porventura você acabou acertando a questão ali em algum instituto. Nesse cenário também é interessante que você revise o assunto, beleza? Porque aqui no estudo diário, esse acerto vai contabilizar lá, mas na prova pode ser que você ainda erre, beleza? E o acerto no chute segue mais ou menos a mesma linha. Vale a pena chutar na prova, principalmente se não for uma prova com aquele fator de correção do Sebrasp, né? Que é uma errada no lance certo. Mas no seu dia a dia, o chute pode condicionar sua mente muito mal, para você sempre chutar e acabar ali não se atentando a um erro, um acerto, e aí essa questão do chute ela foge do nosso parâmetro aí de visual. Então a gente perde o visual na questão, perde o visual no assunto, e às vezes é um assunto que vai ser cobrado na sua prova. No mais é isso. Como que eu vou mapear então meus erros? Primeiro, o mapeamento ele tem que ser por tópicos, não por disciplina. Não adianta você querer mapear os seus acertos ou seus erros por disciplina, você tem que mapear por assunto. Às vezes você é muito bom em direito constitucional, no entanto, ali dentro tem um assunto que você não domina nada, que você nunca viu. Por exemplo, aí, organização dos poderes. Você não domina aquele assunto. Então aí, às vezes, na sua prova, se cair duas questões disso aí, às vezes é as duas questões aí de direito constitucional que vai ter caído, e justamente vai ser do assunto que você não domina. Beleza? Vamos lá. Passo a passo, então. A gente vai anotar os erros, né? A gente vai pegar os erros ali, a gente vai ver por assunto. Segundo, a gente vai identificar qual é o assunto, né? A gente vai definir qual é o tópico aí específico de cada erro. A gente vai agrupar por tema, então a gente vai agrupar ali dentro do nosso mapeamento de erros. Por exemplo, se eu estou estudando um assunto aí, igual eu falei, de organização de poderes, e dentro de organização de poderes, os meus erros são sempre erros por confusão do tema. Confusão mental ali, eu confundo o assunto. Dentro desse assunto, eu erro por esse motivo. E eu vou bater dele de uma determinada forma. E a gente vai priorizar aí os tópicos. Também não vale a pena aí você ficar só porque eu errei uma questão, duas, três, mas ali às vezes é um tema que não tem muita questão da sua banca, do seu concurso, nem vale a pena às vezes a gente ficar perdendo muito tempo com ele. Mas é isso, a gente vai ver aí então formas de corrigir os nossos erros, né? A gente pode revisar a teoria, no caso daquele cenário que a gente nem viu o assunto, né? A gente pode ver primeiro, né? Para depois rever. A gente vai resolver questões só daquele assunto, então, igual eu falei para vocês, se já é um tópico que você voa, já é um assunto que você tem um determinado domínio, não tem por que você ficar fazendo questões de outros assuntos. A gente vai criar flashcards ou resumos, e aí se vocês quiserem eu posso mostrar também como criar flashcards. Eu já deixei, na verdade, um vídeo curto aí no canal, um shorts, é só ir lá na aba shorts que você vai ver, sobre como criar flashcards no Anki de maneira correta. Eu te dou a certeza que você nunca mais vai esquecer o assunto. E revisão. Tem gente que não revisa, tem gente que acha que revisão é perder tempo. Revisão não é perder tempo, você vai ganhar questão, beleza? Mas é isso, agora eu vou jogar ali na tela para vocês verem como que eu faço aí na prática esse mapeamento de erros. Bom, aqui já no meu site de questões, vocês podem ver que eu uso o que é concurso, mas você pode usar qualquer outro, até mesmo o site aí do seu cursinho. Tem muitos cursinhos hoje em dia, Gran Cursos, Estratégia, entre outros aí, que já disponibilizam, né, uma plataforma de questões. Bom, aqui eu faço meu mapeamento normalmente semanal, no final da semana, ou seja, no último dia da semana, no sábado. Por exemplo, fevereiro, eu viria aqui, marcaria do início até o final da última semana aí de fevereiro, né? E veria
quais são os tópicos aí que eu tô mais errando. Bom, aqui a disciplina, né? Raciocínio lógico, inglês eu tô desconsiderando muito, administração geral, enfim. Eu iria ver aqui quais são as disciplinas que eu estou errando mais. Dentro da disciplina, todo dia, quando eu faço questões, eu jogo aqui dentro dessa outra plataforma. Essa plataforma que eu estudei é um planner, né, de estudos aí, ele deixa tudo bem esquematizadinho, por disciplina, por assunto, enfim, mas você tem que fazer a inserção manual aqui dos dados, ele não puxa de nenhuma outra aba. Se quiser, eu vou deixar o link aí também. Aí embaixo não ganho nada, a indicação que dá aqui é um sisteminha de pontos aqui, então se eu indicar eu ganho alguns pontinhos aqui, mas enfim, tô indicando aí, mas isso aqui é dispensável, você pode fazer até mesmo no seu Excel. Vamos lá. Aqui, como que eu faria? A administração geral é uma disciplina que eu estou ainda abaixo de 80%. E igual eu falei para vocês no início, para mim 80% é o limiar que divide ali se você vai ser muito provavelmente aprovado em um concurso ou se você ainda precisa comer mais feijão com arroz para ser aprovado. Administração, como que eu faria? Eu viria nos tópicos que eu estou abaixo de 80%. Vejam que são bastantes os tópicos. Mas eu iria bater primeiro nos tópicos que eu estou abaixo de 75%. Ou seja, modelo de gestão pública. Aqui vocês veem que eu respondi poucas questões e já errei bastante, 14. Os tópicos que eu já estou acima de 75, 80%, eu não bato tanto forte, com tanta frequência. Por exemplo, aqui, comportamento organizacional. É um tópico que eu estou acima de 87%, já acertei, já marquei 156 questões, já acertei 135, então já é um espaço amostral muito grande para me ter uma conclusão suficiente ali sobre o tema. E vejam que tem outro tema também que eu tenho um espaço amostral grande, que é o tema de evolução da administração pública no Brasil. Vejam que eu já respondi 147 questões e estou apenas com 74% de acerto. É nesse tópico aqui que eu vou. Rapaziada, nesse ponto aqui do vídeo o microfone descarregou, peço desculpas aí primeiramente. Mas aí eu tava terminando de explicar que naqueles pontos que a gente tem um espaço amostral grande já, muitas questões feitas, e a gente já consegue ter um mapeamento aí 100%, quase 100% aí de como que a gente tá nessa disciplina. No mais, eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem aí embaixo se isso te ajudou, alguma crítica aí acerca do vídeo também. E se vocês querem mais conteúdo. Meus contatos também estão aí na descrição do vídeo. Um abraço.